Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 20 de março, Dia Internacional da Felicidade. Vale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Vale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Sua participação com a gente hoje é muitíssimo importante. Quero ouvir a sua voz falando aqui no nosso Debate 93. Daqui a pouquinho vamos honrar aqui os pastores, agradecendo a Deus pela vida desses queridos e amados pastores que nos acompanham. Hoje aniversariantes do dia. Alô, pastores abençoados. Deus abençoe a cada um de vocês cada vez mais. Hoje, mais do que nunca, é dia de agradecer a Deus pela vida, de glorificar o nosso Deus e Pai, de estarmos juntos, de sermos família, de termos bons relacionamentos saudáveis, de estarmos conectados uns com os outros. Hoje é Dia Internacional da Felicidade. Vou chegar, me desanimar, me derrubar. Vou te avisar que vou estar bem. Se ofender, eu vou prosseguir, porque sou feliz. Bata palmas se você pode ver muito mais além. Eu sou feliz. Bata palmas se você de verdade pode ser feliz. Eu sou feliz. Bata palmas se a alegria é parte de você. Eu sou feliz. O que te faz feliz, ouvinte? Conta pra mim, o que faz você, ouvinte amado da 93, feliz? O que traz pro seu coração alegria? O que gera pra você uma felicidade? Aquele instante, uma pessoa, uma palavra, um momento especial da sua vida? Conta aqui no nosso WhatsApp da 93 FM 96803-8319. 96803-8319. É a sua participação com a gente aqui. Estamos juntos no Debate 93. Muito bem, minha gente, começamos dizendo o seguinte, ouvinte contando: antes de me converter, eu e o meu marido frequentávamos a igreja juntos. Hoje ele está viciado em álcool e faz da nossa casa filial do inferno. Eu chego da igreja e toda a minha paz acaba. A minha vontade é abandonar a fé, até porque está muito difícil ser crente dentro de casa. O que fazer quando as pessoas que amamos tentam nos arrancar da graça? Como dar bom testemunho quando a nossa vontade é jogar tudo para o alto? Eu começo ouvindo o pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista, em Agostinho Porto. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR. Bom dia, os colegas da mesa. Bom dia, os nossos ouvintes. É um prazer poder retornar aqui e, junto aí com os nossos ouvintes e com os nossos colegas, refletir sobre esse tema bem relevante. Eu confesso que o que está sendo proposto aqui é algo genuíno. A gente que lida no gabinete, volta e meia, a gente encontra pessoas com essas dificuldades, mas eu penso que a gente precisa discernir aqui, JR, inicialmente, sobre o que ela está chamando de fé. Para tentar entender um pouco mais a questão. Ela está chamando de fé o corpo doutrinário? Ela está chamando de fé o que as escrituras ensinam? Ou ela está chamando de fé, e eu acredito que é mais nesse caminho, o ato de crer para a salvação? A gente entende que, se for a questão da doutrina, das escrituras, dos ensinamentos, eu diria que ela está falando da questão da santidade. E a gente enfrenta essa dificuldade mesmo. A Bíblia tem um padrão de vida, tem um estilo de vida, tem valores, e devido às nossas dificuldades a gente vai se esbarrando e vendo os nossos limites. Agora, se ela está falando da questão da fé salvífica,
do ato do resgate de Cristo, eu já quero iniciar dizendo: ninguém pode arrancar você da graça. A fé é algo que vem de Deus, nós não temos mérito nenhum sobre isso, e você vai enfrentar realmente esses dilemas. Ouvindo agora a opinião do querido pastor Rodrigo Lourenço, que é supervisor da Regional Rio da União das Igrejas de Nova Vida. Bom dia, pastor, bem-vindo. Que pensa o querido irmão sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia os amigos, debatedores da mesa. É sempre um prazer estar aqui nessa rádio tão relevante, nesse debate tão relevante e, como disse o pastor Fábio, um assunto de extrema relevância e está presente em nossas igrejas, e a gente, como pastor, sabe que a gente enfrenta isso quase que todo dia. Uma esposa chorando no gabinete, que o marido, enfim. Mas o que eu quero de palavra inicial deixar para essa ouvinte é o seguinte: a Bíblia está rechaçada de exemplos afirmando que a vida cristã não é fácil. Tem sido desconstruído isso por aí de várias formas, mas o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, ele dá uma orientação: revista-se da armadura de Deus. Vai chegar o dia mau, o dia de enfrentar a questão difícil, mas se você estiver em Deus, e a ideia de estar em Deus é um emaranhado, é você estar dentro dele, emaranhado com ele, intimidade com ele, e aí Paulo garante, você vai permanecer inabalável. Querida Vanessa Tanaka, é chamada de pastora. Vanessa Tanaka, líder de adolescência da DIVEC, bom dia. Consagrar. Olha aí, ao vivo, hein? Ao vivo, estou sendo consagrada. Deus te abençoe, e aí? Bom dia a todos os debatedores, bom dia JR, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os adolescentes que estão nos ouvindo. Muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui falando de Jesus, né? Muito bom falar de Jesus. E eu acredito que nesse caso é um caso bem específico, porque a gente está indo aqui para um vício do álcool. E eu acredito que realmente tudo que sai do padrão, ele desequilibra, ele está gerando um desequilíbrio nessa irmã. E eu acredito que o que ela precisa hoje, a gente precisa trazer respostas para essa questão, né? Respostas práticas para essa questão. A palavra de Deus, ela vai nos orientar em Romanos 12:2, um versículo que eu amo muito, que diz: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Eu sei que não é fácil. Eu acredito que ela deve realmente estar enfrentando uma dificuldade muito grande por estar lidando com o vício do álcool, ou eu converso com mães que às vezes têm os filhos nas drogas, os filhos envolvidos com o tráfico de drogas. A nossa igreja é próxima a uma comunidade, a gente às vezes conversa com adolescentes que estão envolvidos. Acredito que realmente não é fácil, é uma luta tirar uma pessoa tanto do vício do álcool quanto do vício das drogas. Dentro de casa realmente se torna o que essa irmã está falando aqui, a filial do inferno, mas a gente não pode esquecer que a gente tem um Deus que pode todas as coisas. Então eu acredito que a gente precisa, como hoje é o dia da alegria, né? Ainda independente da situação, se alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação, sabendo que Deus vai intervir, e perseverar na oração, crendo que Deus pode responder sim, e buscar ajuda. De repente, o que ela precisa de uma ajuda, de uma clínica para esse marido dela. Pastor Marcos Ocanha, da Igreja Presbiteriana em Parque Panorama, Duque de Caxias, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, ouvintes da 93. Eu olho para essa irmã e penso na casa dela mesmo. Porque quando ela disse que a casa dela é uma filial do inferno, e vemos o esposo dela ter caminhado inicialmente com ela para a igreja e agora não está em casa, e o fato de se tornar um ébrio ou alguma dado ao muito vinho, né? Isso faz com que a condição dela de convivência com ela dentro do lar realmente possa parecer para ela uma situação drástica, mesmo porque esse tipo de pessoa acaba enfrentando certas acusações. Todas as vezes que ela vai para a igreja e volta, sempre é uma discussão da questão
do tempo que ela está na igreja, do que ela está fazendo na igreja, o que ela faz tanto na igreja, e aí aproveita o estado de alcoolizado do seu marido e se agrava ainda mais, né, em relação a essa situação toda. É uma situação complexa, gente, porque quando a pessoa está ali, de vez em quando isso acontece, ela tem reações de vez em quando, mas sempre uma pessoa viciada em álcool dentro de casa, ela tem reações absolutamente inesperadas, ela pode não estar em casa e aparecer, ela pode trazer pessoas para dentro de casa, ela não tem controle. Ou a pessoa alcoolizada, um bêbado, ele não tem controle sobre o que ele fala, ele não tem controle sobre o que ele faz, ele pode vir a se tornar uma pessoa agressiva, como pode vir a se tornar uma pessoa divertida, falando coisas, ele pode arrancar roupa no meio da rua, ele pode mexer com a mulher de alguém ou com o homem de alguém e apanhar, ou seja, perde completamente o equilíbrio. A gente vê como o álcool, ele destrói o indivíduo, e há pessoas que brincam com isso como se isso fosse uma coisa normal, vão se aproximando do álcool, vão se aproximando, daqui a pouquinho já estão tão aproximados do álcool que não há diferença entre eles. E muitas vezes começa na adolescência, essa aproximação do álcool. E a relação dele com os filhos, com a esposa, esse foco nosso aqui, mas vamos ampliar isso aqui, vamos pensar nos adolescentes que estão lá, que veem um exemplo e diga assim, repetição, olha, eles repetem o que estão vendo dentro de casa. Então, eu vejo minha mãe fumando, eu vi um vídeo, JR, muito engraçado, de um menininho, ele estava em frente à televisão e estava vendo o Rambo, fazendo exercício, não sei se você viu esse vídeo, muito bonitinho, e ele ali treinando, aquela coisa toda, e alguém filmando e postou isso nas redes sociais. Eu achei muito engraçado porque ele estava repetindo. E a palavra de Deus, ela nos instrui para que nós sejamos imitadores, né? E outro dia eu estava passando no centro da cidade, estava vendo aqueles caras que ficam andando atrás das pessoas, imitando as pessoas. O sombra, elas imitam com tanta perfeição que a pessoa que está sendo seguida nem percebe. Será que nós somos assim com Cristo? Será que nós estamos sendo essa imagem e semelhança, essa perfeição de Cristo? Claro que não, né? Que a gente está sendo aperfeiçoado dia após dia aqui, mas nesse caso aqui específico, ou no caso de um adolescente, a pessoa aprende a beber dentro de casa, aprende a fumar dentro de casa. Qual é o exemplo que nós estamos passando para os nossos filhos, desde criancinhas, desde bebê? Eu queria apontar duas coisas. A primeira questão do alcoolismo é uma patologia e precisa ser encarada dessa forma. E a gente realmente percebe que na nossa cultura a gente leva isso com muita tranquilidade. Eu sou abstêmio, a gente sabe que até mesmo no nosso meio há divergências. Eu tive um caso na nossa comunidade, quando eu cheguei à igreja, a ceia, nós tínhamos lá o vinho, um álcool. E nós tínhamos um caso de uma pessoa que toda vez que participava da ceia e bebia o vinho, ele lembrava do período em que ele subia ao morro para ir atrás das drogas. E a gente teve que mudar, usar o vinho sem álcool. Então a gente percebe esta questão. É uma patologia que precisa ser tratada. A outra questão é o que ela deixa aqui no início da sua colocação. Depois que eu me converti. E agora ela consegue enxergar coisas que talvez antes ela não enxergava. Você agora está sob efeito da ação do Espírito Santo. Com isso, você pode achar muito difícil, mas também você precisa entender que debaixo da ação do Espírito Santo de Deus e dessa nova fase da sua vida, você pode enfrentar e ajudar o seu esposo. Deixa eu só colaborar com uma questão, que é uma questão que eu vivi dentro da minha casa. Tá? Eu sou fruto de um casamento onde meu pai era alcoólatra. Eu, enquanto adolescente, eu presenciava meu pai sendo trazido para casa carregado, minha mãe tendo que dar banho nele, porque ele não tinha as suas funções normais, enfim, perfeitas, né? E aí o que acontece? Para ser bem sucinto, para dar uma palavra para essa ouvinte direcionada nessa questão. Minha mãe, ela começou a caminhar para a igreja e começou teve um culto de uma igreja específico lá que orava pela família, e ela foi nesse culto da família e seguia, algo, cada igreja tem a sua maneira de pensar, e ela seguia as sextas-feiras. Numa das sextas-feiras, já foram quase 6 meses, minha mãe orando pelo meu pai só piorando. Uma vez ela foi sair de casa, eu me lembro, eu tinha 7 anos de idade, isso não apagou da minha mente. Meu pai pegou o pescoço da minha mãe,
A mãe é baixinha, né? Agarrou ela no pescoço e falou assim: você escolhe ou o teu pastor ou eu. E ela falou assim: eu não escolho nem o pastor nem você, eu escolho Deus. E fomos para a igreja. E eu com medo de apanhar. Acabou o culto, o pastor orou, deu uma palavra de fé, ela foi para casa. Eu me lembro como se fosse hoje, estava passando um filme Tubarão. Eu trepei assim na janela, falei: pronto, o cenário está perfeito para meu pai arrebentar todo mundo aqui. Quando a gente colocou a mão na maçaneta da porta, ele abriu a porta e falou assim: senta aqui os dois. Eu estava aqui por volta de 8:30 da noite, entrou uma luz na minha casa e eu comecei a ver um filme de tudo que estava acontecendo na minha vida. A partir de hoje eu quero seguir esse Jesus que vocês estão seguindo. Meu pai já está na igreja há mais de 25 anos e eu quero dizer para essa ouvinte: é possível, como disse o pastor Fábio aqui, você está numa nova dimensão de fé. Tudo é possível ao que crê. Eu sou fruto disso e eu estou falando isso porque aconteceu na minha casa. Glória a Deus. Aqui um ouvinte contando pelo nosso WhatsApp: JR, eu vivo a mesma coisa, no meio de incrédulos, e tem dia que me dá um desânimo, mas eu mesmo cansado, eu continuo com muita dificuldade, estou buscando a Deus, pois é mais fácil falar de Deus para os de fora do que para os de dentro de casa. Mas eu não desisti, não. É difícil, só luto por causa do amor de Deus. Fala aqui uma de nossas queridas ouvintes, trazendo a sua opinião sobre esse assunto. Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: JR, meu esposo tem 2 anos que está na igreja, uma pessoa maravilhosa, mas ele ainda não conseguiu se libertar das drogas. Ele continua indo, mas não está livre ainda. Outro ouvinte: estamos estudando isso na escola dominical. O escritor aos Hebreus fala muito sobre isso, a perseverar na fé. Pular do barco não vai resolver o problema dessa mulher. Jesus é a solução de tudo. Conta aqui um querido ouvinte, está em Cachoeiras de Macacu acompanhando a gente. Aqui outro ouvinte: JR, eu vivo isso. São acusações, calúnia. Chega a ponto de um dia eu voltar para a igreja e meu companheiro ir lá na igreja brigar com meu pastor e a esposa dele. Foi muito constrangedor. Fala que é nosso ouvinte. Eu imagino, a gente só consegue imaginar. Outro ouvinte: até eu passei por isso, eu tinha que chorar e rir ao mesmo tempo, e foi por muito tempo isso, mas Deus me deu a vitória. Hoje meu marido me ajuda muito na obra do Senhor. Fala ela aqui, minha gente. Estamos vivendo momentos tensos em minha casa. Olha aqui o ouvinte dizendo das dificuldades e lutas que ela está vivendo exatamente por conta disso. Outro ouvinte sugerindo que a nossa querida ouvinte do Assunto em Tela, ela procure ajuda do AA, que tem sido realmente uma referência nesses últimos anos aí de tratamento no mundo inteiro, né? Muita gente tem feito isso e de alguma maneira isso tem ajudado. Outro ouvinte dizendo assim: acho que nós somos luz nas trevas, nós somos testemunhas, nós temos que pregar o evangelho para todas as pessoas. E aqui um ouvinte curiosa: JR, desculpa perguntar, mas pergunta aí, o pastor aí sobre a Santa Ceia, lá na igreja dele, é vinho? Não é suco de uva, não? Não, eu disse que é vinho sem álcool, né? É o suco de uva, querida. A gente adotou essa medida por causa da nossa cultura e as dificuldades de alguns que ainda estão começando na caminhada da fé. Aqui, ouvinte, eu passei pela mesma história que o pastor contou, eu respondi ao meu esposo, o mesmo que ela, né? Quer dizer, nem você, nem o pastor, escolho Deus, não é isso? É isso aí. Hoje meu esposo é um grande homem de Deus. Algumas mulheres vão à igreja para o marido se converter, mas devemos conhecer a Jesus e assim os frutos virão. Fala a nosso ouvinte. Obrigado, gente. Aqui outro ouvinte: JR, eu passo por isso na minha casa, é palavrão, é xingamento, entendeu? A coisa não tá fácil aqui, ouvinte, o negócio não tá fácil para ninguém, né? Como diz aquela frase. Outro ouvinte: que ela guarde a fé, que ela guarde a palavra do nosso Deus e Pai. E as mensagens continuam a entrar, porque é uma luta de muita gente, gente. E, JR, a gente teve um adolescente na nossa igreja que ele tinha uma dificuldade muito grande com o pai. O pai proibia ele de ir à igreja. Toda vez que ele chegava em casa, ele tomava uma surra do pai porque ele estava indo para a igreja. E mesmo assim, não por desobediência, o nosso pastor ia lá, conversava com o pai, e ele falou que não queria, aquela coisa toda. Anos depois, esse rapaz, esse adolescente, hoje ele é um pastor da nossa igreja, e o pai dele aceitou a Jesus como Salvador. Então eu acredito que a perseverança na oração, essa é a nossa fonte de vida. Jesus, ele pode transformar qualquer situação. Então, querida, não desista não largue, não
abandone a sua fé. Na verdade, o que você tem que fazer é duplicar, multiplicar a sua fé cada vez mais em oração, em busca da presença de Deus, lendo a palavra, buscando a face do Senhor, porque eu tenho certeza que essa situação, lógico, a gente está buscando a ajuda do Senhor, mas como a ouvinte falou aqui, vá buscar um tratamento. Tem igrejas hoje que oferecem tratamento até com valores irrisórios. Então, eu tenho certeza que buscando conhecimento, buscando ajuda, a irmã vai conseguir sair dessa situação. Nós temos um problema de saúde pública. Porque na nossa cultura, parece que quem bebe mais é mais forte. A gente vê isso quando as pessoas... Isso começa na juventude, para fazer parte de um grupo social, você vai beber. Se você não beber, mais se não bebe, faz parte do grupo. mais você é aprovado, e a gente tem isso reflexo na vida. Então é uma questão de aceitação. Eu costumo dizer o seguinte: se não existisse bebida alcoólica, o mundo seria melhor. E as pessoas se calam diante dessa frase. Eu creio que seria melhor. A gente vê doenças, os acidentes no trânsito, a gente vê os problemas emocionais, e eu tenho certeza que se não tivesse, seria melhor. Por isso eu sou abstêmio, eu sou a favor de que não se consuma dentro da nossa cultura. E na Bíblia, pastor Marcos Ocanha, queridos aqui, a gente vê algumas cenas acontecendo na Bíblia, fruto de uma pessoa alcoolizada, de uma pessoa embriagada, usando melhor aqui a palavra. Que não deu muito certo, né, Você pega os episódios assim, gente. Questão de Noé, né, Jota? Noé embriagado. Tem uma outra figura também, Jota, que é a figura do homem de Belial nas Escrituras. Inclusive, se faz uma referência a um fato próximo, que é a figura de Nabal em relação aos problemas causados a Abigail naquele enfrentamento que ele teve com Davi. O caso não estava colocado em relação à questão da bebida, mas a ação dele foi tão louca, tão insensata, ou seja, é um cara sem noção, com qualquer compromisso com o bom senso, com uma atitude clara, né, do procedimento dele. E aí, ao invés de estar atendendo ali as necessidades do Davi, na verdade Davi também andava com homens parecidos como esse, né? Ou seja, eram pessoas entregues à bebida, entregues ao vício, entregues à contenda, entregues a todo tipo de comportamento. E Abigail teve que se defender a sua casa por um comportamento tão arredio. Nesses homens que estão aqui por conta do alcoolismo, eles também fazem coisas que vão trazer uma situação de vexação para essa mulher. Por exemplo, pode até mesmo ir na porta da igreja, esperar ela sair de casa, criar encrenca com o pastor. Agora, deixa eu só pegar um adendo, Jota, nisso que o pastor acabou de falar aí. Existem casos também que os pastores, eles não usam de sabedoria no que tange a essa questão. Por exemplo, a mulher, a irmã, a senhora faz parte de uma liderança da igreja, ou de um círculo de oração, ou de um grupo, e aí ela falta e o pastor vai lá e pega sem saber o que está acontecendo. Eu acredito o seguinte: numa situação dessa, eu tenho casos na minha igreja que são diversos. A minha igreja também fica perto de uma comunidade, a gente tem, enfim, eu procuro compreender e dizer para a irmã: venha na igreja quando der para vir. Usa de sabedoria, deixa a janta pronta, o almoço pronto, a casa arrumada. O dia que ele quiser sair com você, saia com ele. Agora, ora e Deus vai abrir a porta para você estar na igreja. Agora, não vai forçar a barra que não vai dar certo. Eu tive uma irmã que ficou 15 anos sem colocar o pé na igreja porque o marido dela não permitia. Né? Depois de 15 anos, ele permitiu que ela voltasse a frequentar a igreja. E ela retomou como se tivesse mantido todo o relacionamento com Deus que ela tinha antes desses 15 anos de vida cristã. Os filhos dela foram para a igreja, adolescentes, né? Estavam na igreja. Depois o marido dela se tornou um amigo da igreja, talvez seja o caso desse rapaz aqui, né? E a gente vê que as questões são diversas, álcool, são drogas, são outras coisas que podem estar ali refletidas. Às vezes a pessoa gosta de música, a pessoa gosta de carnaval. O cara é aficionado, o cara é aficionado por pagode, ele tem que ir, o cara gosta de baile funk, enfim, tem uns gostos que se não batem muito com o comportamento cristão, ou as coisas acontecem num ambiente inadequado para a pessoa estar, ou pelo menos ela entende assim. E em algumas ocasiões ela é forçada aquilo. Então são coisas que a gente precisa entender, que elas acabam se repetindo por causa do comportamento repetindo, ela vive uma reprise. Isso deve dar um desespero na mãe, cujos filhos estão vendo
E ela dizia assim, puxa vida, olha a circunstância, desespero que fica a mãe, que busca alguém para dizer, me ajuda aqui. E quando uma pessoa está cansada, a Bíblia diz que Deus multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Na matemática, qualquer número vezes zero é zero. Então é o seguinte, se não tem nenhum vigor, porque tem zero. Na matemática, não tem como. Mas na matemática celestial acontece um milagre. Amém, e hoje nós vamos orar já, pedindo a Deus um milagre na vida de quem está cansada. Amém. De quem está cansado. Que Jesus disse, olha, você está cansado, você está sobrecarregado, vem até mim, eu vou te aliviar. O problema é que muitas vezes nós deixamos de ir a Jesus, nós ficamos com peso, nós ficamos sem força, nós falamos, mas não entregamos. Hoje é dia de nos quedarmos, né? De nos quebrarmos diante de Cristo, pedindo a Ele que tenha misericórdia de nós. Nós vamos orar para que o Senhor Deus dê a você, querido ouvinte, a bênção da renovação. Deus vai multiplicar as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E como eu disse a vocês, queridos ouvintes, hoje é o dia da felicidade. Feliz, eu sou muito feliz. Amor, eu tenho muito amor. Prazer, profunda alegria de viver. Em paz, eu vivo na paz lá do céu, a paz que jamais terá fim. É legal que vários ouvintes estão contando, compartilhando aqui com a gente sobre a sua felicidade. E é tão bom quando a gente escuta coisas assim. É interessante quando o nosso ouvinte participa, ele compartilha com a gente a sua história, e essa história acaba sendo a história de muita gente. Afinal de contas, esse é o tempo de nós vivermos essa comunhão, esse relacionamento. É bom demais. Fala, ouvinte. Meu nome é Edilene, eu sou da Igreja Evangélica Deus do Impossível, na cidade de Santa Maria, Tingui, Campo Grande. E o que me faz feliz é estar com a minha família, poder estar na minha igreja adorando ao Senhor, falar do amor de Cristo, ver almas se rendendo a Cristo. É tudo de bom, me dá uma alegria. E ouvir a 93, gente, vocês são 10. Amo vocês. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha, minha gente, o Ministério Público de Goiás deflagrou ontem a Operação Caifás, que investiga desvios de cerca de 2 milhões por membros da administração central da Diocese de Formosa, que fica em Goiás, e de paróquias associadas. Os valores desviados pela Cúria são provenientes, obviamente, de dízimos, doações e taxas pagas pelos fiéis para cobrir batismos, casamentos e cerimônias outras. Não se pode condenar ninguém antes da conclusão das investigações. Esse é um princípio muito importante que a gente precisa ter na vida. Às vezes a pessoa lê uma notícia e ela já trata aquela notícia como verdade. E numa época de tantas fake news, de tantas notícias falsas que são criadas, a gente precisa ter muito cuidado. E ainda que a notícia seja verdadeira, e esta aqui é, nós precisamos ter todo o cuidado do mundo antes de tirarmos as conclusões. Isso pode ser um cuidado extremo, mas é necessário para que a gente possa apurar as coisas antes de dizer que é isso e que é aquilo. Contudo, sabemos que todo cuidado é pouco quando o assunto é dinheiro. Aliás, a Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo, um pastor escrevendo para outro pastor. Como você lida com o dinheiro alheio? É uma pergunta que eu faço para os nossos ouvintes, que eventualmente alguém tem uma responsabilidade com o dinheiro alheio. Na igreja, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser na rua, na família. Então, a pessoa recolhe aquilo ali. Como é que você lida com isso? Já que isso é um perigo grande. Acho que a gente subestima o amor que a gente tem ao dinheiro, e Jesus fala até que a gente não tem como adorar dois senhores. Ou você adora Deus, ou adora as riquezas e coloca o nome de Mamon. Então o negócio é estreito, hein, gente?
Inclusive, eu tinha separado esse versículo aqui para ler, Mateus 6:24, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, eu acredito que numa situação onde você lida com o dinheiro alheio, eu passo por uma situação dessa, por eu liderar um departamento, eu estou passando exatamente por uma situação dessa agora, porque a gente está preparando uma conferência dos adolescentes da nossa igreja, então a gente precisa pagar algumas coisas e vendas de material para recolher dinheiro para ajudar na nossa conferência, essas coisas, e a gente precisa saber aonde é que está indo esse dinheiro. O dinheiro não é meu. Dinheiro não é meu, eu não posso gastar com o meu bel prazer ou, sei lá, ou com qualquer outra coisa, que seja R$1, 10 centavos, dinheiro não é meu. O dinheiro é investido para uma causa específica. E tem muita questão da prioridade. Aonde eu tô, até onde eu posso ir. Eu sou administradora desse dinheiro do reino. Eu acredito aqui, eu não sou pastora, mas acredito que os pastores têm esse cuidado quando você administra o dinheiro do povo. Eu acredito que seja ainda até mais minucioso, porque você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo, quais são as prioridades, quais são as necessidades, até onde eu posso ir, até onde eu posso gastar realmente sem que eu precise saber da opinião da igreja ou de um grupo que possa me ajudar a administrar aquilo ali e que seja feito com clareza, porque quando é feito com clareza não resta dúvida, porque quando tem uma vírgulazinha, um pinguinho de dúvida, aí já começa a gerar uma desconfiança e a igreja começa a desconfiar e isso fica muito ruim. Instituições sérias, e a gente entende que a Igreja Católica é uma instituição séria, elas têm lá o seu conselho fiscal, tem o seu exame de contas. Ao menos estatuto tem que ter. Tem, né? Prestações de contas. E isso é importante que, para você que frequenta uma igreja, faz parte de uma instituição e faz parte de uma igreja, isso vai demonstrando a seriedade daquela administração, daquela liderança. Então, a tesouraria tem que ter acesso, tem que ter relatórios, tem que saber para onde foi, porque eu entendo que o patrimônio é do Senhor e quem administra é a igreja. Isso aí. E a gente vai elegendo pessoas que tomem conta e a gente entende que deve ser idôneo. Olhando para essa questão, eu quero pontuar duas coisas bem rápidas aqui. Primeiro, se ficar comprovado efetivamente esse desvio, é mais um caso muito elementar que a Bíblia diz que não adianta você estar travestido de sacerdote, mas se o coração efetivamente não está totalmente íntegro, porque tem um versículo, se não me engano, acho que é um versículo que diz assim: a boca fala que o coração está cheio, mas não é esse versículo que eu queria colocar. Na verdade, a gente age de acordo com os intentos do coração. Então, como existe corrupção no meio evangélico, também existe no meio católico, em qualquer outro segmento religioso, em qualquer outro segmento da sociedade, e isso só comprova que muitas vezes você só tem um título, mas falta o temor. Porque quando você tem temor a Deus, você sabe lidar com as coisas de Deus de maneira ordeira, de maneira ordenada, de maneira... Temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Exatamente. né? Então você vai ter sabedoria para administrar. Exatamente, vai ter temor, vai tocar naquilo que o fiel deu ali com muito sacrifício. E um outro ponto que eu quero destacar é que o amor ao dinheiro, eu acredito que é uma linha tênue entre ter dinheiro e amar o dinheiro. É uma linha tênue, mas há uma diferença entre ter e amar. Eu acho que ter dinheiro é interessante porque o dinheiro proporciona uma abertura de uma nova igreja, uma abertura de uma série de coisas para a questão da comunidade em si. Mas amar ao dinheiro é quando você não sabe trabalhar com ele. Ampliando, para a gente não ficar na igreja só, para a gente ampliar e explicar isso para o nosso ouvinte, às vezes uma pessoa está ali com... Deu um evento ali, deu uma ação, uma coisa na família, um amigo oculto, o pessoal juntou o dinheiro, fez uma vaquinha para poder comprar alguma coisa, e a pessoa olhou e falou assim: rapaz, eu vou fazer o seguinte, vou pegar só isso aqui agora, depois eu devolvo. Até para pagar consulta, né? Depois consulta, eu devolvo, depois eu devolvo, entendeu? Tô pegando aqui, depois eu coloco ali. Entendeu? Eu tô aqui com um dinheirinho, como juntamos aqui falou, o dinheiro. Às vezes até uma boa causa. Uma boa causa. E a pessoa faz assim, às vezes a boa causa é fome, entendeu? Eu tô com uma fome violenta aqui, ali tem um suco com joelho, custa 50 centavos. Aí eu vou, entendeu? Vou tirar aqui, só 50 centavos. Hoje é 50. Ninguém sentiu falta. Amanhã é R$1. Ninguém sentiu falta. Daí para R$1 milhão,
É uma estrada que não é tão longa assim, porque não estão discutindo o valor, não estão discutindo o ato. Sim. Exato. Aquilo que é seu, aquilo que não é seu, não é seu. Quantos pais se preocupam com os filhos quando eles levam para casa um lápis, uma borracha, uma régua, entendeu? Que não é deles. Olha, o que é isso aqui? Por favor, devolva isso lá, isso não é seu. Ensinando para os filhos o valor daquilo que não é dele e que ele precisa devolver. Quando não se tem isso, a gente aprende isso da pior forma possível. Então, não estão falando de coisas que o assunto é dinheiro, mas pode ser qualquer outra coisa que não me pertence, não é meu. Eu não posso utilizar o que não é meu, a não ser que alguém me dê autorização. A gente vai pro pecado da cobiça. Eu ia falar justamente sobre pecado. De certo modo, quem tem esse problema com o pecado da cobiça não pode ser colocado para lidar com dinheiro. E é interessante, né? A pessoa tem que ser tratada no seu caráter, porque o pecado, ele não começa, a gente explica muito para os adolescentes exatamente com essa frase que eu falo, não começa grandão, né? A gente vê pela história de Sansão. Foi ali, vai, não vai, vamos, não vamos. A pessoa vai começando a negociar com o pecado, começar a flertar ali com o pecado. Ah, é um pouquinho, é pequenininho, daqui a pouco você vê, você tá tão envolvido. Eu acredito muito nisso, que essas pessoas que se envolvem com corrupção, elas começam assim, flertando. Um dia houve uma coisa... E eu tenho aprendido muito na minha vida e nos estudos que eu tenho estudado, que você cede, você começa a ceder quando há essa troca. Você começa a brincar, né? Igual quando você está de dieta. Você está de dieta, aí vai ali, tem um doce maravilhoso, um pudim, que eu amo pudim, aí você olha o pudim... Ai, não vou comer não, não vou comer não porque eu tô de dieta, mas você tá falando brincando. Quando você fala assim, não, eu não vou comer não, não é não, a palavra de Deus diz, é sim, sim, não é não. Até quando você tá achando que é uma brincadeira e não é. Nesse então, mesmo exemplo seu, há pessoas que falam assim, só hoje, não vai matar, né? Só hoje. Só hoje, daqui a pouco ela tá com 20 quilos a mais, não é só isso? hoje. Então a pessoa pega o dinheirinho só hoje. Aqui um ouvinte contando, JR, eu trabalho em caixa, num restaurante do meu filho. Eu tenho todo o cuidado com prestação de contas, ainda que diga que tem toda a confiança em mim. Eu sempre digo que é melhor não deixar dúvidas. Diz aqui uma querida ouvinte acompanhando a gente na Zona Oeste do Rio. Veja que o cuidado dela é no restaurante do filho. Eu não sei se esse filho tem uma esposa, porque aí fica um restaurante do filho e da nora. E nesse caso, além de mãe, ela é sogra. Um sócio, todo o cuidado do mundo. Sócio. A sogra é pior que o sócio. A sogra é pior. A sogra é pior que o sócio. O dinheiro, a gente lida com uma relação com ele. A relação que a gente tem com o dinheiro pode ser a relação de servo. E o dinheiro é um bom servo. Agora, se o dinheiro se torna senhor da nossa vida, aí a gente fere o princípio bíblico que foi citado por você. Muito bom. Então o dinheiro é um bom servo e um péssimo senhor. Se ele está controlando a sua vida, é mais do que o valor. Ele está mexendo com o seu caráter, ele está mexendo com quem você é. E se você tem dificuldade, você tem um descontrole, você tem falta de equilíbrio. Busque ajuda pastoral, busque ajuda psicológica, busque ajuda administrativa. Tem gente que não sabe administrar, é o dinheiro que está mandando, porque o dinheiro é um símbolo de poder. Então se você tem dificuldade com a questão do dinheiro, reconheça isso, busque ajuda profissional, busque ajuda espiritual. Tem um outro problema também, em relação à igreja, é porque às vezes a pessoa tem um problema financeiro e de repente ele é o tesoureiro da igreja. Acontece. Aí ele acaba administrando aquela situação, às vezes a igreja não tem uma conta bancária, por conta dos custos que isso traz, e começa a utilizar uma situação para cobrir outra, e depois não sabe mais como desenrolar a coisa. Sim. Né? Como desenvolver a coisa. É interessante a gente falar sobre isso, porque assim começa também, JR, eu acho interessante, quando um adolescente começa a ganhar seu primeiro dinheirinho.
Aí o banco vai lá, abre uma conta para ele pega ganha um cartão de crédito, né, com aquele limite, e ele começa a se desorganizar. Foi o que o pastor falou. Se você já no início, se você é um adolescente e está ouvindo, cartão de crédito no final do mês vai chegar o boleto para você pagar a conta. Tem uns que antes de receber já gastou. O cartão vem primeiro. E as crianças aprendem isso desde pequenas. Quando eu vou com as minhas filhas ao shopping, muitas vezes elas falam assim, passa no cartão, como se a gente não precisasse depois pagar. Então, você já se desorganiza e você vai, possivelmente, ou não, né? Você vai virar um adulto desorganizado. E aí pode gerar um futuro. E o consumismo é um negócio assim, terrível. Maravilhoso, né? É terrível, pastor? Não, é maravilhoso. Fosse terrível, ninguém queria. Fosse terrível, ninguém queria. Bota um cartão na mão de uma mulher no shopping. É maravilhoso que as pessoas ficam assim, elas ficam deslumbradas. E quando vocês devem se lembrar disso, quando os canais de televisão ou programas de televisão foram abertos apresentando produtos, entendeu? Nos Estados Unidos tem uma onda que as pessoas falam que aqueles que passam o dia em casa, eles compram sem parar. Ele vê o comercial de um sofá, ele compra o sofá. Às vezes depois ele vê o comercial da poltrona, ele compra a poltrona. Depois na televisão passa um comercial de um televisor e ele quer comprar o televisor. Ou seja, aí vem um doce, e é isso o tempo inteiro, a pessoa cria uma cultura de ficar ali assistindo programas para consumir. E depois que inventaram a bendita da internet, que você pode comprar sem sair de casa, não precisa lugar nenhum. No sofá. Entendeu? Que você olha lá e você olha, tá surpresa. Aí depois inventaram o negócio da China, que o negócio é baratinho. Olha aí, revelações para todos, hein? O negócio da China, que é mais barato, o pessoal aí, um amigo comprou, uma amiga comprou, o pessoal conta uma história, deu certo. Vai ficar preso na receita. Aí a pessoa disse, e se não chegar? Mas é tão baratinho, vale investimento. Tem uma coisa interessante, JR. Hoje, se você fizer uma consulta no Google sobre determinado produto, daqui a pouco vai chover na sua tela. Exatamente o que você... Não, e se você fizer pelo Facebook também vai. Tudo organizado para levar-nos à aquisição dos produtos, né? A tua pesquisa, ela é selecionada para que os vendedores enviem para você a tua real necessidade, né? Personaliza ali o ouvinte de contando, na nossa igreja passamos uma experiência terrível, já nós descobrimos que um membro da igreja estava roubando dinheiro do gasofilácio, entendeu? E se é gasofilácio, a gente já pode diminuir o número de igrejas, entendeu? Não é toda igreja que usa essa expressão. Gasofilácio, nosso querido gasofilácio, você vai ao gasofilácio, mas antes você passa pelo genuflexório. Quando a igreja já tá naquela era dos envelopes, e aí você começa a passar os envelopes pro canto, e o último não passa pro diabo. Que isso? Que isso, minha gente? Existe numas igrejas aí. Olha, gente, aqui um ouvinte contando, JR, é o seguinte, o meu irmão é sacoleiro, entendeu? E ele anota tudo, ele tira o dinheiro para um picolé, ele vai lá e anota, tirei tantos reais pro picolé e tudo mais. Os outros vendedores ficam rindo dele. Só que um dia inventaram que ele pagou pneus pro carro dele, ele ficou arrasado, conta a nossa ouvinte. É para ficar mesmo, né? Mas graças a Deus ele tinha como comprovar. Então isso aí, essa organização ajuda muito, né? Porque a pessoa depois ela pode estar até envolvida com alguma coisa, mas ela acaba ficando bem em relação a esse tema aí. Olha, vários ouvintes, JR, eu já fui testado aqui ainda na adolescência, ó, veja bem, graças a Deus nunca tive interesse em dinheiro alheio, tive irmãos que roubavam, que isso, minha irmã? Mas isso nunca me respingou, nunca me apeguei nem ao meu dinheiro. Eu só quero o que é meu. O dinheiro não é senhor da minha vida, graças a Deus. Já fui testado ainda na adolescência com uma quantia altíssima em dinheiro para levar ao banco. Meu chefe que me testou, entendeu? Boca aberta com a minha atitude. Eu fiz aquilo que tinha que ser feito direitinho, conta aqui a nossa querida ouvinte. Obrigado, ouvinte, tá contando aqui para nós aqui essa sua história. JR, depois de, olha aqui, ouvinte, de muito perrengue, o pastor Rodrigo, o que é perrengue? Fala para mim. Olha, vou tentar decodificar, né? Perrengue é tribulações. Então, dificuldades. No nosso evangeliquez é uma luta. Uma luta. É um deserto. É um deserto. Tá. Então, ouvinte, vamos lá. Depois de muito perrengue, aprendi a administrar minhas contas. Hoje eu tenho uma planilha de gasto. Ela foi do perrengue para a planilha. É ouvinte, hein? E aqui essa
planilha nota 10, pedi muito a Deus sabedoria para administrar o meu dinheiro. Tem gente que tem medo de colocar na planilha, ou porque não sabe, entendeu? Ou porque agora no final vai dar ruim. o grande lance é, o caderninho ainda resolve muita coisa. Eu tenho o meu a planilha, se você tem condições de, glória a Deus. JR, Se você hoje em não dia tem, tanto caderninho. aplicativo. Pois é, mas assim, para aquela pessoa mais antiga, diz, eu não gosto desse negócio, ele faz umas contas no final e tal, a pessoa vai pro caderninho, quanto você ganha? Vai colocando lá, você ganha quanto? Aí você vai anotando, até lá, vamos supor que você ganha, vou dar um salário mais ou menos, você ganha 50 mil, tá bom pra vocês aqui? Tá Hoje eu tô animado, hoje é o dia da felicidade. É o dia da felicidade. Aí você vai colocando lá o quanto você tá gastando. Aí você faz uma conta e diz assim, ó, vou tirar o dízimo, tá? O dízimo de 50 dá quanto, gente? 5, né? Mil, aí botou lá dízimo, 5 mil de dízimo, você não tem mais 50, tem 45, tá bom? O 5 é do nosso Deus, tá? 45. Você vai fazendo as contas lá, só café, vou gastar aqui R$1.000, meu Deus, como toma café? Isso é terrível, pelo amor de Deus, para com isso, ouvinte, larga isso, toma outra coisa, e ela vai colocando, quando chegar pertinho lá do valor que você estabeleceu como limite, que são os seus 45, você para de gastar. Entendeu? E você tem que botar dinheiro para economia, você tem que juntar um din-din para os dias maus. Não fica assim, Tem um ouvinte. estudo que diz Não que fica você triste precisa assim. dar os teus 10% do dízimo e ter os 10% de um Reserva. segundo dízimo de reserva. Para os dias maus, Exatamente. Ainda tem oferta missionária, ou oferta que você dá na igreja fora o dízimo, entendeu? Porque tem gente que é contra o dízimo e é a favor da oferta, mas não dá nenhum nem outro. Ô Jota, só apontar uma coisa, que é uma rádio de utilidade pública, né? Mas eu, se não me engano, foi em Singapura, eu vi uma reportagem numa TV a cabo, fechada, que as crianças aprendem educação financeira desde os 5 anos de idade. Isso podia acontecer no Brasil, não podia? Eu conheci, e essa reportagem fala de um milionário, o cara era bilionário, que tudo que as filhas ganhavam eram por merecimento. Arrumou a cama, ganha R$5. Guardou os sapatos, R$10. Então já cria uma cultura de que tudo que a criança vai fazendo, ela vai ganhando uma recompensa e ela vai valorizar aquilo que ela está ganhando porque ela está trabalhando para receber. Então aí vai uma ideia para os nossos criadores de leis e legisladores, que quiçá nossas escolas pudessem ter aulas de educação financeira desde a tenra idade para a criança crescer já aprendendo a lidar com o dinheiro. Seria bom, porque no Brasil a gente aprende a correr atrás, né? Ou gastar, né? Do jeito que o brasileiro é consumista. Para administrar o quê? O dinheiro. O que é isso? Ouvinte contando, JR, meu filho de 6 anos chegou da escola ontem dizendo que ganhou R$2 do coleguinha, tem 6 anos. Hoje pela manhã, fui lá na escola, levei, chamei a professora do meu filho e expliquei o que aconteceu. A professora, por sua vez, chamou meu filho e perguntou a ele. E depois chamou o outro coleguinha e fez a mesma pergunta. E o coleguinha do meu filho disse que deu dinheiro para ele porque quis. Da mesma forma, eu pedi para o colega do meu filho não fazer mais isso, porque futuramente poderia gerar uma consequência desastrosa e graças a Deus ficou tudo resolvido. O dinheiro foi devolvido e tudo ficou em paz. Diz aqui o nosso ouvinte que foi atrás lá, quer dizer, não. O menino tem um coração doador, já menino abençoador. Sabe que isso acontece, né? Tem pessoas assim, ele chega às vezes vê uma pessoa, ele às vezes o sinal dele de afetividade é esse, ele aprendeu assim. O pai dele chega para ele e diz assim, meu filho, eu te amo, e dá um dinheiro. Ele está dizendo pro amigo que gosta do amigo também dando um dinheiro. É um perigo. Porque o dinheiro não é um símbolo de felicidade, né? Também não precisa ficar sem, né? Cliente, enfim. Né? No outro dia também. Aqui outro ouvinte dizendo, JR, eu sou muito metódico com dinheiro, eu guardo nota de tudo que eu compro para manter um controle dos meus gastos e sempre sei onde eu gasto cada centavo. Meu Deus. Minha esposa, pelo contrário, joga todas as notas fora, como meio de ocultar os seus gastos. Olha, ocultando os crimes. Ao vivo. Meu querido, é isso mesmo? Rapaz. Tem gente que não gosta de controlar, JR, porque vai impor limites. E tem gente que tem dificuldade com limites. E a gente já vive nessa cultura consumista, onde a mídia o tempo todo está incentivando a comprar e dá essa sensação de felicidade. Então, mas ocultar também não resolve absolutamente nada. Não adianta de varrer para debaixo do tapete. O problema está lá. A fatura vai chegar. Vai chegar. Aqui, ouvinte, eu sou contadora, eu trabalho aqui numa famosa rede de supermercados, ela dá o nome aqui. E
e vejo amigas de profissão que estudaram 4 anos e não conseguem administrar o seu próprio patrimônio. Como é que é aquela frase, o pastor Rodrigo, o senhor que é mais antigo, não sei o que lá, ferreiro, não sei o que lá, na casa de... Reverendo deve saber. Casa de madeira, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. É isso aí. Ó, e eu sou mais novinha, gente. A mais nova. Aliás, a nova. A nova. O resto tá todo mundo aqui, com raras exceções, aí cada um pensa se é exceção, fica todo mundo alegre e triste. Aqui, JR, eu ganho R$5.000, eu não quero dar o dízimo, mas eu ajudo muita gente. O assunto não é esse, entendeu? Nós não vamos entrar na sua pilha hoje, agora não. Depois a gente vai falar sobre esse assunto outro dia, tá bom, ouvinte? Aqui, a partir do momento que meu esposo foi nomeado tesoureiro em nossa igreja, passamos por diversas dificuldades, inclusive 1 ano de desemprego. Isso com uma criança pequena em casa. Muitas vezes ele trazia o dinheiro para casa e mesmo na dificuldade nunca colocamos a nossa mão no dinheiro da igreja, ou melhor, no dinheiro que é da obra do Senhor, conta aqui o nosso ouvinte. Quero agradecer ao querido ouvinte pela palavra aqui, ó. Meu avô sempre fez questão de dar dinheiro quando fazíamos algo para ele, achava estranho, mas hoje eu agradeço a Deus, desde cedo aprendi a correr atrás do meu sonho. Olha, tá vendo uma pessoa que tinha fazia uma coisa bonitinha, ganhava o dinheirinho, pode ser o menininho lá, ó. Às vezes o avô do menininho faz a mesma coisa. Ensinamos nosso filho desde pequenos a administrar a mesada. Hoje meu filho tem 19 anos, desde 17 já tem o salário dele, ele não deixa de entregar o dízimo, ele deposita na conta da igreja, depois ele estuda e trabalha em Resende, na Amã. Olha a alegria da nossa querida ouvinte contando essa história. Então, vários ouvintes compartilhando conosco essa sua experiência, muito interessante observar e ver o quanto a gente precisa ter realmente cuidado com a questão de dinheiro. Isso não é fácil, não é uma questão das mais simples, mas elas precisam ser tratadas com muito respeito, com muita seriedade, porque a Bíblia diz, e nós cremos e queremos repetir, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Estamos juntos no Debate 93. O que deixa você feliz? Agora é hora de perguntar para os nossos debatedores, né? Afinal de contas, felicidade é uma coisa muito legal, né? A pessoa tá feliz, irmão? Tô feliz, que maravilha. O Dia Internacional da Felicidade, que é hoje, é uma criação da ONU, né? Organização das Nações Unidas, desde junho de 2012. Afirmando que a busca da felicidade é um dos objetivos fundamentais do ser humano. Não sei se você concorda com isso, ouvinte. Isso veio lá de um país chamado Butão. Lá eles têm um índice, que é um índice de felicidade composto de 10 pilares. Então veja o que é felicidade para eles lá. Primeiro item, educação para inclusão social. Fiquei um pouquinho mais triste. Preservação e promoção dos valores culturais. Piorou. Resiliência ecológica, boa governança, hein? Vitalidade comunitária, saúde, desenvolvimento sustentável, diminuição da jornada de trabalho. Aí já começou o pessoal aqui, opa, já tá uma... Esporte, já começou a dar animado no povo, hein? Igualdade entre gêneros e liberdade de pensamento são os 10 pilares que compõem lá o índice da felicidade no lindíssimo país chamado Butão, e eu trago essa informação absolutamente relevante. Você não pode ficar sem essa informação. É aquela informação de assim, gente do céu, o que eu faria se eu não tivesse essa informação aqui? Eu morreria sem ela. Isso é impossível. Então, o Dia da Felicidade, o que faz você, querido amado debatedor, já se despedindo hoje aqui dos nossos ouvintes, o querido pastor Fábio Nunes, o que faz do senhor, o que gera no coração do senhor felicidade, hein? Felicidade para mim é estar com a esposa, com os filhos. Família para mim é a minha felicidade. Vanessa. Então, a palavra de Deus diz em João 15, versículo 11: essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Acredito que a nossa alegria, a nossa felicidade vem do Senhor Jesus, e através da presença dele a nossa alegria, a nossa felicidade é completa. Mas o que complementa essa nossa felicidade é ter nossa família em Cristo, amigos que nos abençoem, e coisas simples também, né? Comer, dormir, gastar um pouquinho de dinheiro também é bom. Muito bem, pastor Rodrigo, obrigado, pastor Rodrigo.
Ô Jota, o que me deixa feliz, eu tenho duas, como pastor, é ver almas se renderem, serem transformadas. Isso me deixa muito feliz, porque é um coroar de um trabalho, enfim, eu acredito que isso me traz uma felicidade muito relevante. E também estar em família, sentar com meu filho Davi, minha esposa Valéria no sofá de casa, ver um bom filme lá, comer uma boa pizza, isso libera a endorfina, e aí vai liberando filme e piscina. Não, pizza. Família, filme, na piscina não, falou pizza. Pizza. E comer. Piscina, eu que eu fui pra piscina, eu ouvi o senhor falando pizza. Sol tá quente. O sol tá quente. Pastor Marcos. Isso é boa, né? A palavra do Senhor diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Então, meu maior prazer é estar contente em Deus, satisfeito em Deus. Nós dizemos que quanto mais Deus está satisfeito em nós, mais alegria nós temos. Então, o prazer de perceber que Deus está contente na nossa maneira de ser nos traz alegria, saber que Ele está feliz conosco. Muito bem. Muito obrigado aqui aos nossos queridos ilustres debatedores do programa de hoje. É possível que você veja perto de você vários motivos para a infelicidade. Mas hoje, ouvindo, pensando, meditando e orando, com a graça do Senhor, você encontrará bons motivos para sorrir, para viver a alegria do Senhor na sua vida e uma felicidade especial. Quer ver uma aqui? Quero compartilhar com os queridos debatedores e ouvintes. Olha, esse debate está sendo muito importante para mim enquanto um ouvinte. Sofro com isso com meu pai há 20 anos, pai alcoolizado, com problemas, e confesso que eu já estava desistindo de orar por ele. Mas com o conselho de vocês, já estou com vontade de voltar a orar e crer. Amém. Que ele será salvo em nome de Jesus. Uma querida ouvinte acompanhando a gente aqui, e é muito interessante a gente poder ouvir, compartilhar, pensar a esse respeito, orar juntos e buscar aqui a bênção preciosa do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar, vamos apresentar todos esses temas diante de Deus em oração. Vou pedir o pastor Rodrigo para orar conosco e vamos agradecer aqui, ó. Tô feliz também que hoje é aniversário de pastores aniversariando, eu sempre fico muito alegre. É muito bom agradecer a Deus pela vida dos pastores queridos que nos acompanham e fazem aniversário. Hoje é o aniversário do apóstolo Miguel Ângelo, tá completando mais um aniversário. Também este mês completando aqui, segundo as suas ovelhas que nos encaminharam aqui, também completando aniversário de ministério. Ele é da Missão Apostólica da Graça de Deus, o querido apóstolo Miguel Ângelo. Hoje também aniversário do pastor Edrísio Silva do Nascimento, da Assembleia de Deus Ministério Fiéis da Terra, no bairro Rocha Miranda. Por esses dois queridos e amados aniversariantes, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida deles. Vou pedir que o pastor Fábio Nunes ore conosco. Vamos apresentar esses temas diante de Deus em oração, e vamos orar hoje, gente, de maneira muito especial por aqueles que estão cansados, estão sobrecarregados, e hoje vão receber um ânimo novo, um renovo para a sua esperança, um renovo para a sua alegria, um renovo para a sua fé. Gente que estava desistindo e não desistirá pela graça do Senhor. São pessoas que hoje estão sendo levantadas pelo Senhor para permanecer crentes em Cristo e orando, clamando na esperança do milagre do Senhor. Nós vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Carinhosamente a nossa querida Alessandra, colega, companheira nossa aqui do grupo, que hoje está muito entristecida em razão do falecimento do seu paizinho no dia de ontem. Oramos por ela ontem, vamos orar por ela hoje outra vez, pela sua mãezinha, pedindo que o Senhor guarde toda a família. Vamos orar juntos, minha gente, orando sempre pelo nosso Rio. O nosso amor pelo Rio não vai acabar, em nome de Jesus. Vamos orar. Meu Senhor, muito obrigado, Senhor, porque temos a quem recorrer. E podemos nesse momento colocar todos aqueles que estão enfrentando adversidades na família, aqueles que são pilares, Senhor, que o Senhor continue sustentando e que eles possam ver a graça de Deus se manifestando em seus lares, libertando aqueles que são dependentes e dando a Deus força àqueles que são intercessores. Nós te pedimos, ó Deus, por aqueles que estão enfrentando o luto. Cuida do coração destes, cuida do coração da Alessandra e da sua família, Senhor. Agradecemos ao Senhor pela vida, porque o Senhor é o dono da vida. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida do apóstolo Miguel Ângelo, do pastor Edrísio e de tantos outros que estão celebrando a vida no Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua presença. Esta é a oração que nós fazemos ao Senhor e fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.
Você acabou de ouvir Debate 93.